Quando esse relacionamento acabou, eu não sabia se eu conseguiria construir aquilo com outra pessoa, eu não sabia se eu queria construir aquilo com outra pessoa. Mas o tempo, como o melhor professor que a gente tem, acabou me mostrando que era só questão de tempo até que acontecesse outra manifestação, assim, até que eu conheci o Bernardo. E, mais uma vez, as coisas fluíram de uma maneira tão natural, de uma maneira que nunca precisou de muito esforço, nunca teve dor de cabeça, eu nunca precisei ficar me desdobrando para que as coisas funcionassem, para que a gente fosse atraente um pro outro, para que a gente se contemplasse de diversas formas. Aí eu comecei a entender, eu falei, bom, então tem mais alguma coisa acontecendo aqui, então tá vindo outra coisa. E mais uma vez eu vivi outra história de amor. Eu já contei isso num vídeo aqui no YouTube, eu não tava procurando por isso, tava vivendo outras coisas, tava focada em me estabilizar, eu tava focada em trabalho. E é sempre assim, quando você deixa de procurar, quando você foca em alguma outra área da sua vida, em alguma questão de desenvolvimento pessoal, algo que você tá fazendo por você mesma, aí aparece alguém, aparece uma situação que faz você repensar, tipo, talvez eu tenha que me dedicar pra isso agora, porque nesse momento faz sentido. Vivi uma história de amor linda e maravilhosa, que assim, pelo resto da minha vida eu vou me lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivenciei dentro dessa relação. Foi sem dúvida a melhor relação que eu já tive na minha vida, o melhor relacionamento que eu já vivenciei. Em todos os sentidos da coisa, sempre existiu uma identificação que dava pra sentir que era muito maior do que só aquilo que a gente percebia. Foi depois dele, inclusive, que eu comecei a entender o que são encontros de alma, mas que não necessariamente encontrar uma alma gêmea, encontrar uma chama gêmea, alguém com quem você tem muita identificação e as coisas fluem e funcionam, não necessariamente significa que vocês vão viver juntos para sempre e vão ter filhos, um cachorro e tudo lindo e maravilhoso. Se tudo fosse simples assim, não seria a terceira dimensão, seria outra. Agora eu vou explicar, como que eu saí disso, de viver duas histórias de amor muito intensas, muito, muito fortes, para decidir, para afirmar esse compromisso de que eu não teria uma relação monogâmica de novo. A primeira coisa que me motivou a encerrar esse ciclo é a questão do sexo. Eu sempre tive uma ligação com o sexo um pouco confusa. Assim, primeiro porque eu demorei pra começar a exercer, de fato, sabe? De ter um exercício sexual. Até porque eu preciso estar com a cabeça muito no lugar, a minha cabeça precisa estar muito em ordem pra eu manifestar desejo sexual, pra eu manifestar, sabe? Tipo, de fato, querer ir lá e concretizar o ato. Falar, nossa, hoje eu realizei o coito. E com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, é meio difícil manter a cabeça organizada. Então eu comecei a entender muito bem que o sexo pra mim ele é uma recompensa. Eu tava me hormonizando na época, então a libido fica muito baixa, eu não faço mais tratamento hormonal. E por conta de não conseguir entregar essa questão sexual, de não ser ali em potencial uma parceira sexual, eu comecei a me questionar. Eu falei, bom, você tá num relacionamento monogâmico, como que você não vai entregar sexo pra uma pessoa que naturalmente gosta de sexo, tem esse desejo, tem essa necessidade, enfim. Porque eu não posso fingir. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não têm o sexo, assim, como uma necessidade. Eu tenho amigas que, se não realizarem o coito, ficam subindo pelas paredes. Eu mesma já tive uma fase, assim, de você querer aquele exercício a qualquer custo e você pensar muito naquilo. E eu sempre achei um pouco chato o fato de um exercício sexual ocupar tanto o meu tempo, a minha cabeça, os meus pensamentos. Eu não queria aquilo na minha cabeça na frequência que normalmente eu vejo as pessoas pensando e tocando nesse assunto. E aí eu comecei a ter que lidar com esses fatos. Eu falei, bom, eu tô numa relação monogâmica, eu não estou entregando isso. E se ele quiser? E aí eu vou ficar falando que não até quando? Porque eu não tô afim de fazer isso. Aí eu comecei a pensar, sobre essa possibilidade. A minha relação anterior me ajudou muito com isso, porque eu já tinha
tido contato com essa experiência de me relacionar com alguém que eventualmente se relacionou sexualmente com outra pessoa e que isso era conversado de uma maneira muito clara, muito transparente, enfim. Então, foi meio que uma preparação, assim. Pensei comigo, eu falei, bom, se ele se relacionar sexualmente com outra pessoa, ou mesmo se relacionar romanticamente com mais alguém, até que ponto eu tô confortável com isso? Que controle eu tenho disso? E aí eu comecei a fazer, né? Comecei a entrar nesse fluxo de muitas reflexões sobre o que são fatos, sobre o que são possibilidades, sobre o que são desejos da carne, sobre o que são necessidades humanas. E eu cheguei à conclusão que não era justo. Ah, mas você terminou o seu relacionamento só por causa de sexo? Não, eu terminei porque eu não estava conseguindo entregar algumas coisas que naturalmente as pessoas precisam, né? Incluindo a dedicação para um relacionamento. Porque eu tenho muita convicção de que eu vim pra cá dessa vez, nessa encarnação, para realizar muitos trabalhos. Para fazer muita coisa, para comunicar muita coisa, para falar da minha opinião, para trocar ideias com pessoas que me acompanham, para trocar ideias com pessoas que não me acompanham, que eventualmente vão me acompanhar ou que não vão me acompanhar de jeito nenhum. Enfim, para colocar esses pingos nos is. Eu gosto muito de me comunicar, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acredito que eu faça bem de tempos em tempos, consigo organizar bem os meus pensamentos para compartilhar isso de uma maneira que faça sentido para mim e que eventualmente eu vejo que faz sentido para algumas pessoas. Vira e mexe eu recebo mensagem, Gabi, me ajudou muito nessa reflexão, me ajudou muito a entender isso, agora eu penso mais sobre isso ou sobre aquilo, e esse é o meu objetivo. Eu acredito muito que a vida na Terra seja sobre experienciar o que quer que você tenha vontade de experienciar. Se você tem vontade de se relacionar sexualmente com outra pessoa, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Mas a gente tem um relacionamento. Tá bom, um relacionamento que é entre eu e você, nós sabemos do que a gente construiu, nós sabemos do que foi consolidado e acordado aqui, mas isso não quer dizer que você não tenha que viver outras experiências. Eu espero que você viva outras experiências, eu desejo que você viva outras experiências, porque não é pra sempre que você vai ter esse corpinho jovem e gostoso. Usa ele, sabe? Se você tem esse desejo, se você tem essas necessidades e eu não tô podendo suprir, boa sorte! Eu confio que da mesma forma que você teve o critério de me escolher como sendo uma pessoa que te respeita, que isso, que aquilo, você vai fazer uma boa escolha no seu próximo passo ou nos seus próximos passos. Que você vai se cuidar, que você não vai se expor a nenhum tipo de risco, a nenhum tipo de perigo, porque eu confio em você. E é bom ter essa confiança, é bom saber que você vive comigo porque você escolheu viver e não porque você não tem uma outra opção. Eu gosto que as pessoas saibam que eu me relacionei ou me relaciono com elas porque eu gosto delas, porque elas mereceram esse lugar. E não porque eu não tenho nenhuma outra opção. É um elo de confiança muito fortalecido. A Maria Homem mesmo disse, a vida só é possível com elos de confiança. Se a gente não tem confiança em alguém, a gente não tem nada. E a confiança não quer dizer que eu espero que você goste de mim pra sempre ou que você queira ficar comigo pra sempre. Porque eu não espero isso. Eu não espero que eu vá sanar, que eu vá acessar todos os espaços em branco que você carrega, que eu vá te ensinar tudo o que você precisa saber. Eu tenho convicção que uma parte disso, com certeza, eu vou viabilizar, eu vou ajudar você a aprender, a descobrir, da mesma forma como você tá me ajudando em muitos aprendizados enquanto a gente se relaciona. Mas eu não acredito que isso precisa ser uma coisa exclusiva. Muito pelo contrário, eu acredito que quanto mais contato você tiver, quanto mais relacionamentos você tiver, e de novo, de qualquer natureza, sejam relacionamentos profissionais, sejam relacionamentos românticos, de qualquer natureza, quanto mais relacionamentos você tiver, mais repertório você vai ter, mais você vai saber sobre a realidade das pessoas, sobre como existem muitas formas de amar, como existem muitas formas de demonstrar carinho, de demonstrar afeto. E até para que você descubra o que funciona para você e o que não funciona. Então, quais maneiras de amar são adequadas para você? Quais você recebe bem e quais não te servem? Porque eu, por exemplo, eu não sou nem um pouco carinhosa. Eu não gosto muito de carinho, eu não gosto muito de melação, eu não gosto muito de grude. A minha maneira de demonstrar carinho, por exemplo, é a gente estar sentado perto e alguma parte do meu corpo tá encostada em alguma parte do seu corpo, tipo um contato físico, assim. Ou quando alguém senta do seu lado e você joga as pernas em cima da pessoa.
essa é a minha demonstração de carinho. Mas eu já não gosto que fique cheirando meu cangote, que fique muito grudado em mim, que fique me dando beijo. E nessa relação com o Bernardo, foi muito forte pra mim, como o relacionamento dos nossos pais, por ter sido o modelo que a gente cresceu assistindo, muitas vezes, e quando eu digo muitas, eu quero dizer assim, muitas mesmo, é o modelo de relacionamento que a gente vivencia. Porque foi o primeiro que a gente teve contato. Então, relacionamento de pai e mãe, esse modelo que a gente assiste, ele vai dizer muito, ele vai trazer muita resposta sobre como você se relaciona com as pessoas, como você recebe e entrega carinho, como você recebe e entrega afeto, se você recebe, se você entrega afeto, entende? E até pensando que muitas pessoas cresceram sem pai nem mãe, ou sem pai, ou sem mãe. Então tudo isso impacta muito nos modelos de relacionamento que a gente tem. Relacionamento de pai e mãe é muito forte, é a primeira coisa que a gente tem como referência, é o primeiro modelo que a gente tem como referência na vida. Então é muito natural que exista essa possibilidade muito grande de você tomar aquilo, de você tomar os seus relacionamentos como sendo uma extensão dos relacionamentos dos seus pais, ou do que você não quer que aconteça por causa dos relacionamentos dos seus pais, do que você decidiu que não é adequado para você, porque você viu dentro de uma relação familiar qual é o resultado daquilo e que não é bom, aquilo causa sofrimento, aquilo causa muito conflito e é uma coisa que você vai evitar a todo custo. Por exemplo, os pais do Bernardo são casados há muitos anos, os dois são vivos, fazem tudo juntos, onde um vai, o outro vai atrás. Enfim, eles têm um vínculo, assim, uma presença muito forte na vida um do outro. Só não estão juntos quando estão trabalhando. Enquanto no meu caso, os meus pais já eram separados quando eu era criança, o meu pai desencarnou quando eu tinha 10 anos. Enquanto pro Bernardo, por causa da família dele, por causa desse modelo de relacionamento que ele teve, uma das coisas mais importantes da vida é ter uma relação estável, é fazer as coisas juntos, é trocar bastante afeto, é trocar bastante carinho. Para mim, uma das coisas mais importantes é fazer o meu corre sozinha, é não ter um relacionamento, é trocar carinho, trocar afeto, assim, em períodos mais distantes, porque tem outras coisas na minha cabeça. Porque eu não cresci assistindo um relacionamento que tinha, assim, essa parceria, sabe? Que tinha todas essas trocas. Foi um relacionamento de bastante conflito, era um relacionamento de dependência, inclusive química, por parte do meu pai. Ele também era alcoólatra. Então tudo isso impacta diretamente na forma como a gente se relaciona. E para ele, é muito difícil entender como alguém pode não ser tão aberta a receber carinho, um cheiro no cangote. E pra mim já é muito esquisito o contrário. Que as pessoas sejam tão grudadas e tão melosas e sabe, e fica nisso de abraça e fica de grude. Porque não é o tipo de relacionamento que funciona pra mim. Não é o tipo de relação que eu tô acostumada, não é o tipo de relação que eu vejo que faz sentido pra mim. Porque a minha forma de demonstrar afeto e de amar é diferente. É mais ou menos, é melhor ou pior? Não. São pessoas diferentes, são modelos diferentes. Então a construção que a gente teve desses aspectos foi muito distinta. Outro exemplo, a família do Ber é muito grande, eles são bem unidos, eles têm contato regularmente entre eles. A gente foi à praia na casa da avó dele e ela tava me contando que teve uma reunião de aniversário e tinha 50 familiares na festa. Eu não consigo nem pensar em 50 familiares que eu tenho. Eu acho que eu nem tenho 50 familiares. Entende como existe uma diferença muito grande? Por isso que eu sempre costumo perguntar para as pessoas, como que é a relação dos seus pais? Claro que não é uma regra, né? É uma possibilidade bem grande, porque como eu falei, é o primeiro modelo de relacionamento que a gente tem. O modelo que a gente cresceu assistindo, seja de pai e mãe, seja de vô e vó, o fato de não ter um pai e mãe ali também é uma resposta, ser tio e tia. Enfim, os modelos que a gente tem acesso, os modelos que a gente cresce assistindo, trazem muita resposta na forma como a gente age, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente compreende relacionamentos e relações no geral. E aí, pensando nisso tudo, até por desejar ser uma pessoa pública, eu não gostaria de expor alguém a esse ponto, porque eu sei que é uma exposição bem traiçoeira, é uma exposição
que vai acabar interferindo bastante na minha privacidade e eu não gostaria de expor outra pessoa a isso, muito embora eu já esteja fazendo isso aqui. Mas eu não gostaria de dizer, olha, então, essa pessoa é minha namorada, esse rapaz é meu namorado, essa criatura aqui é quem eu namoro. Isso não faz mais sentido na minha cabeça, até pelo estilo de vida que eu tô adotando. Toda essa visibilidade que eu vou buscar, eu não acho que faça sentido ter um relacionamento. Porque, mais uma vez, é muito importante pra mim ser sozinha, tomar as minhas próprias decisões e ser a única pessoa expondo ali e tendo que lidar com o que quer que eu tenha que lidar a partir dessa visibilidade, seja bom ou ruim. E quando você tá numa relação e você tem uma vida pública, assim, a outra pessoa também tá muito exposta a isso, ela tá muito sujeita a sofrer com esse tipo de exposição. E não é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Como eu disse, é um compromisso que, conforme eu vou criando esses condicionamentos, eu percebo que o universo vai dando o jeito dele ali de mandar uma aprovação, como quem diz. Então eu quero ver se você vai sustentar isso aí que você falou, sua galinha. E eu não tô afim disso. Eu realmente não tô querendo provar nada pra ninguém. Só não é uma situação, só não é um compromisso que eu gostaria de viver. Por causa do que eu quero realizar, por causa de toda essa exposição. Então, eu decidi que é melhor seguir sozinha e abraçar as oportunidades que a vida trouxer pra mim quando eu tiver que abraçar e da forma que eu tiver que abraçar. Não precisa ter um relacionamento pra amar alguém, não precisa ter um relacionamento pra se relacionar sexualmente, pra beijar na boca, pra abraçar, pra passar um tempo bom junto, pra ter um elo de confiança, pra ter lealdade, pra ter, enfim, pra construir alguma coisa valiosa com alguém e que de repente você quer levar pra frente, aquilo não precisa ter um compromisso de exclusividade. Porque, mais uma vez, eu acredito que experiências que não me incluem, pra quem quer que seja, vão ser engrandecedoras de alguma forma, em algum nível. As outras pessoas carregam coisas que eu não carrego. Então, naturalmente, elas vão viabilizar aprendizados na sua vida, elas vão viabilizar possibilidades e novas coisas e novas portas que eu sozinha não conseguiria. Então, que bom. Viva as experiências que você tem que viver mesmo. Eu acho que é a decisão certa. No seu lugar, eu faria a mesma coisa. Se eu olhasse pra alguém e me identificasse e sentisse ali no meu coração que é alguém com quem eu me relacionaria, que é alguém que faz sentido me relacionar, porque aquela pessoa carrega alguma coisa, seja um conhecimento, seja um sentimento, seja uma filosofia, enfim, aquela pessoa carrega algum símbolo ou alguma prática, algum exercício de algo que é valioso pra mim. Eu acho válido me relacionar com ela de qualquer maneira que seja, porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra se relacionar entre si e pra aprender. Então aprenda, viva o que você tem que viver, que eu te amo do mesmo jeito e no fim do dia eu vou estar aqui. Eu vou te amar pra todo sempre, de qualquer forma.